Olá, seja bem-vindo ao canal da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, e neste vídeo eu vou falar sobre a psicocirurgia no tratamento de pessoas com doenças psiquiátricas, particularmente a depressão refratária e o transtorno obsessivo compulsivo, atendendo à solicitação da Arima 0192, membro aqui do canal, que após assistir um dos vídeos sobre o tema, colocou nos comentários se eu poderia falar sobre o uso da psicocirurgia no tratamento de pessoas com depressão. O que é a psicocirurgia? A psicocirurgia é uma forma de intervenção cirúrgica no cérebro realizada com o objetivo de tratar condições psiquiátricas graves. Historicamente, a psicocirurgia foi explorada principalmente no século XX como uma tentativa de tratar pessoas com doenças mentais graves, mas o seu uso diminuiu significativamente devido a preocupações éticas e novas formas de tratamento que foram desenvolvidas. Hoje em dia, a psicocirurgia é uma área altamente restrita e altamente regulamentada da medicina. Qualquer procedimento que envolva intervenção no cérebro para tratar condições psiquiátricas é cuidadosamente avaliado em termos éticos e científicos. A maioria das intervenções cirúrgicas para condições psiquiátricas agora é reservada para casos graves e refratários, quando outros tratamentos convencionais falham. Alguns procedimentos modernos de psicocirurgia incluem a estimulação cerebral profunda em áreas específicas do cérebro para tratar distúrbios como a doença de Parkinson, depressão resistente ao tratamento ou o transtorno obsessivo compulsivo. A estimulação cerebral profunda é diferente da psicocirurgia histórica, pois não envolve a remoção ou destruição do tecido cerebral, mas sim a estimulação elétrica de regiões específicas. Como surgiu a psicocirurgia? A psicocirurgia remonta aos tempos pré-históricos. As técnicas não tinham uma base científica completa. Frequentemente, a cirurgia era imposta às pessoas e os resultados, todos irreversíveis, variavam tremendamente, desde leves mudanças na memória ou na capacidade intelectual até mesmo a fatalidade. Um procedimento psicocirúrgico notável foi a lobotomia, desenvolvida pelo neurocirurgião português Egas Muniz na década de 1930. A lobotomia deu início à psicocirurgia e rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1949 ao neurocirurgião Egas Muniz. A lobotomia envolvia a remoção ou desconexão de parte do lobo frontal do cérebro. Essa prática foi inicialmente promovida como uma intervenção para várias condições psiquiátricas, mas seu uso excessivo e os resultados imprevisíveis levaram à crítica e eventualmente à queda de sua popularidade. A psicocirurgia continua sendo realizada, mas as técnicas evoluíram muito. Hoje, os procedimentos são completamente diferentes. Nos métodos atuais, praticamente não há destruição ou mesmo remoção de tecido cerebral. Os riscos de efeitos colaterais são menores e os pacientes devem dar um consentimento plenamente informado para receberem o tratamento. Quais as aplicações da psicocirurgia? O tratamento de diversas doenças do sistema nervoso central alcançou um enorme avanço com a introdução das técnicas de estimulação cerebral profunda. Casos considerados refratários agora possuem uma nova opção de terapia. A neuromodulação no tratamento de distúrbios psiquiátricos é um exemplo de como as técnicas podem apresentar resultados satisfatórios. A estimulação cerebral profunda funciona como um marca-passo, mas é utilizada no cérebro e não no coração. Essa técnica exige a inserção cirúrgica de um ou mais eletrodos permanentemente no cérebro. Esses eletrodos geram impulsos de baixo nível que ajudam a regular o humor. Os tratamentos de neuromodulação podem ser realizados de forma não invasiva, ou seja, sem cirurgia, através da pele, ou de forma invasiva envolvendo procedimento cirúrgico. Algumas estruturas profundas e pequenas, alvos de alguns tratamentos de neuromodulação, só podem ser atingidas de forma precisa pela via cirúrgica, devido à maior precisão desta técnica. Como funciona a psicocirurgia? Atualmente, pacientes com doenças psiquiátricas de gravidade considerável
que não alcançam resultado satisfatório com o tratamento medicamentoso estão sendo encaminhados para tratamento cirúrgico de estimulação cerebral profunda. Essas modalidades terapêuticas utilizam os princípios de neuromodulação, que consiste na aplicação de corrente elétrica de baixa intensidade de forma contínua ou em ciclos e variadas frequências, de modo a modular a atividade de uma determinada estrutura nervosa, de forma inibitória, bloqueando a atividade dessa estrutura, ou de forma excitatória, estimulando a atividade dessa estrutura, dependendo do objetivo do tratamento. Esta estimulação é realizada com eletrodos muito finos, que são implantados nos alvos pretendidos, através de pequenos orifícios no crânio. Esta técnica é relativamente simples e amplamente utilizada por neurocirurgiões funcionais no tratamento dos distúrbios do movimento, como a doença de Parkinson, e mais recentemente em certas formas de epilepsia e dores crônicas. Para quais doenças psiquiátricas a psicocirurgia é indicada? Atualmente, a psicocirurgia é apropriada apenas para pessoas com depressão grave e transtorno obsessivo-compulsivo, cujos sintomas não respondem à medicação. A indicação da cirurgia depende da regulamentação do Conselho Regional de Medicina do estado onde será realizada. Um exemplo é o estado de São Paulo, onde, além do consenso de refratariedade de tratamento clínico entre a equipe de saúde mental que segue o paciente, como o psiquiatra e o psicólogo, o paciente tem que ter esgotado outros tratamentos não cirúrgicos, como a eletroconvulsoterapia para os casos graves de depressão. Além disso, será convocada uma equipe pelo Conselho Regional de Medicina local, composta sempre por um neurocirurgião, um neurologista, um psiquiatra e um profissional não médico da área de saúde mental, que não tenha relação com a equipe médica que assiste o paciente e nem com o próprio paciente, para uma avaliação independente a fim de confirmar que a cirurgia será o melhor tratamento. É importante considerar que os pacientes com depressão que apresentam um quadro refratário, ou seja, que não respondem ao tratamento medicamentoso, precisam considerar outras opções de tratamento antes de ter a indicação da estimulação cerebral profunda, como as técnicas de neuromodulação não invasiva. Um exemplo disso é a própria estimulação magnética transcraniana, já abordada em outro vídeo aqui no canal. E a outra modalidade é a eletroconvulsoterapia. O último degrau nessa escalada de procedimentos, quando nenhum dos procedimentos anteriores teve uma resposta satisfatória, seria então a estimulação cerebral profunda. Esses procedimentos atuam como um elemento a mais nas abordagens terapêuticas desses pacientes. No entanto, as demais terapias medicamentosas e não medicamentosas, como a psicoterapia, continuam tendo um papel imprescindível para a melhora do paciente. Quantas pessoas sofrem com depressão? Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo, sendo esta doença considerada a principal causa de incapacidade em todo o globo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, em 2019, aproximadamente 5,8% dos brasileiros tinham o diagnóstico, ocupando a posição de segundo país com maior prevalência de depressão no continente americano, atrás somente dos Estados Unidos. 1 em cada 3 pacientes com depressão tem a depressão resistente ao tratamento, ou a depressão refratária. Esse termo geralmente é usado para definir os quadros que tiveram falha na resposta ao tratamento medicamentoso, com o uso de pelo menos 2 medicamentos antidepressivos de classes diferentes, usados em dose apropriada e por um período de tempo adequado. A preocupação com as pessoas que têm a depressão resistente ao tratamento acontece, pois ela costuma estar associada a maior cronicidade e gravidade da doença, com efeitos que prejudicam a estrutura e o funcionamento cerebral. Ela também está relacionada ao aumento de custos públicos e privados com a saúde, visto que os pacientes portadores de depressão resistente ao tratamento têm 2 vezes mais possibilidade de serem hospitalizados, utilizarem mais consultas ambulatoriais e medicamentos, além da diminuição da qualidade de vida e também o maior risco de mortalidade e comorbidades e também ao suicídio. A estimulação do nervo vago pode ser usada para tratar pessoas com depressão?
Nos últimos anos, tem-se estudado o uso da estimulação do nervo vago para tratamento de pessoas com depressão grave e refratária, com índices satisfatórios na maioria dos pacientes. A terapia VNS, como é conhecida, é mais usada para o tratamento de pessoas com determinados tipos de epilepsia refratárias, mas os pacientes submetidos a este procedimento costumam mostrar melhora significativa no humor. A terapia consiste na estimulação do nervo vago ao nível do pescoço, feito por um estimulador. O procedimento é realizado por um neurocirurgião devidamente capacitado e o acompanhamento posterior, no caso de pessoas com depressão, costuma ser realizado pelo psiquiatra, sendo recomendada para pacientes com depressão refratária ao tratamento medicamentoso. De acordo com as pesquisas recentes, cerca de 60% dos pacientes com esse tipo de depressão apresentam redução significativa em seus sintomas depressivos. Também foi constatado que esses mesmos pacientes passaram a ter cada vez menos ideações suicidas, além do que, quando submetidos à farmacoterapia adjuvante e comparados aos que usavam apenas esse método, tiveram um índice menor de hospitalizações, mostrando os benefícios da terapia VNS. Desse modo, a terapia mostra-se promissora no tratamento da depressão e, apesar de ainda haver muito que ser pesquisado, descoberto e aplicado, possui benefícios que superam os riscos para os pacientes. Essa terapia é aprovada há mais de 15 anos pelo órgão americano, a FDA, e também no Brasil pela Anvisa para o tratamento auxiliar de longo prazo nos casos de depressão crônica ou recorrente, para indivíduos com mais de 18 anos de idade com resistência ao tratamento de pelo menos 4 antidepressivos. Já foi indicada para mais de 4.000 pacientes e é estudada em várias pesquisas. No Brasil, o tratamento foi aprovado em 2019 pela Anvisa e as primeiras cirurgias já foram feitas desde agosto de 2023. Após as primeiras cirurgias, espera-se que o tratamento se torne popular no Brasil. Como a estimulação cerebral profunda atua em pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo? O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, é uma doença psiquiátrica de ansiedade que se caracteriza pela presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões. Em alguns pacientes, o TOC pode ser tão grave que pode ser altamente debilitante, prejudicando aspectos como carreiras, relacionamentos, entre outros. Além disso, existem casos de TOC que são resistentes ao tratamento, ou seja, em geral, o tratamento do TOC é feito com o uso de medicamentos psiquiátricos, como antidepressivos e ansiolíticos, bem como com a psicoterapia. Felizmente, novas pesquisas mostram que existem alternativas ou, ao menos, maneiras de complementar o tratamento para que faça melhor efeito. A estimulação cerebral profunda vem sendo pesquisada como um tratamento alternativo ou complementar para as pessoas com TOC há anos e os resultados têm sido promissores. Nos pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, os eletrodos de estimulação são colocados em uma posição específica no cérebro, dos dois lados. Após a implantação dos eletrodos, a estimulação foi ajustada durante algumas semanas, de acordo com a necessidade de cada paciente. Nas avaliações após a cirurgia, foram usados questionários específicos 2 semanas após o procedimento e novamente uma vez por mês ao longo de 6 meses. Além dos eletrodos, os pacientes também costumam ser submetidos à terapia cognitivo-comportamental. Vale lembrar que esta terapia é uma psicoterapia que pode ajudar bastante em pessoas que sofrem com transtorno obsessivo-compulsivo. Mas no caso de pacientes resistentes, a terapia pode começar a funcionar apenas quando há outros tratamentos em curso, como no caso de medicações ou até mesmo da estimulação cerebral profunda. Os resultados da pesquisa são promissores e mostram que cerca de 52% dos pacientes responderam ao tratamento, evidenciando melhora dos sintomas desde o início do tratamento com a estimulação cerebral profunda. Já 17% tiveram uma resposta apenas parcial, enquanto 31% não tiveram nenhuma resposta ao tratamento. Para concluir, as doenças psiquiátricas, particularmente a depressão, é uma condição crônica que acomete muitos brasileiros e que impõe grandes limitações, inclusive o risco de suicídio.
Cerca de 1/3 dos pacientes com depressão não responde ao tratamento medicamentoso e desenvolve a depressão resistente ao tratamento. Para esses pacientes, a psicocirurgia através da estimulação cerebral profunda ou da estimulação do nervo vago, realizadas por neurocirurgião devidamente qualificado, traz resultados satisfatórios que superam os riscos. Apesar de ainda subutilizados, estes procedimentos tendem a tornar-se populares no auxílio a pessoas que sofrem com depressão grave. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas sobre a psicocirurgia. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.